Voltamos ao vivo, então, com a segunda palestra da nossa segunda parte, nossa parte da tarde, do nosso Congresso My Wood Home 2023. Obrigado a todos que estão participando, que estão aqui no nosso chat, dizendo de que cidade estão nos assistindo, de que país, participando, fazendo perguntas aos nossos palestrantes. Perguntas logo depois da palestra, então você tem a oportunidade de, ao vivo aqui, fazer a pergunta para que o nosso palestrante possa lhe responder. E essa palestra vai complementar a palestra do Hélito que nós ouvimos agora há pouco. O Flávio vai apresentar uma questão muito importante, que é as normas técnicas para o uso de sobre preservação de madeiras, tá? Ele até sublinha lá, guia indispensável para o setor construtivo. Boa tarde, Flávio. Estou aqui aguardando a sua palestra. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Estou aqui em nome da ABPM, Associação Brasileira de Preservadores de Madeira. É um prazer enorme poder contribuir com a enormidade desse evento. Eu que agradeço. Você já participou outras vezes também do nosso evento, sempre muito atencioso, muito contributivo, né? Trazendo sempre contribuições importantes, informações importantes. E aqui a gente quer saber agora o seguinte: quais são as normas que a gente tem que usar, ou essas normas já existem, e o que está acontecendo para que a gente possa usar corretamente todos esses produtos na construção civil? É com você. Perfeito, Paulo. É importante nós termos em mente, eu acho que eu não preciso falar isso, mas apenas para reforçar, uma norma, ela é um instrumento, uma ferramenta fundamental para a consolidação de mercados, né? Não existe mercado saudável se não houver norma técnica. A NBR 16143, que passou recentemente por uma revisão, ela já tem 10 anos mais ou menos de vida útil, intitulada Preservação de Madeira, Sistema de Categorias de Uso, ela foi uma grande inovação quando surgiu. Logicamente, ela não seria considerada como o único guia indispensável para o setor construtivo, como é o título dessa palestra. Nós vimos hoje a palestra do Guilherme Stamato, mencionando e reforçando a importância da norma a 16936, e ele mencionou várias vezes também a NBR 7190, que, junto com a 16143, eu acho que ela oferece um cardápio espetacular, de altíssimo nível, um cardápio orientativo para quem quer que seja que vá construir utilizando madeira, seja madeira engenheirada, madeira bruta, madeira serrada sólida, não importa. É muito importante. Por quê? A categoria de uso, ela inovou no seguinte sentido. Deixa eu mudar. Gozado, Paulo, eu não estou conseguindo a mudança de slide. Clica no em cima do slide. Aí, está Ok, mudando? ótimo. Aí, Obrigado, Guilherme. Então, como eu disse, há 10 anos que nós tivemos a sorte de publicar essa ferramenta indispensável. E ela é baseada em 3 pontos principais: categoria de uso, riscos e produtos e processos. Olha a simplicidade disso daqui. Num projeto construtivo, quando a gente olha, e agora eu vou falar com os olhos de um biólogo ou de um tecnologista de madeira, quando nós olhamos um projeto, ou quando nós olhamos já esse projeto executado, nós vemos que a madeira ou as peças de madeira estão sujeitas a várias condições de agressividade biológica. Basicamente, eu estou falando de cupim, fungo e broca. E essa norma, ela simplesmente categorizou, ou seja, ela olha para um projeto, ela fala, não, esta viga em contato com o solo, em ambiente externo, ela tem uma categoria de uso tal. Esta viga no telhado, ambiente protegido pela cobertura, fora do contato com o solo, não sujeita a intempéries, ela tem uma categoria de uso diferente daquela externa em contato com o solo.
E para cada categoria de uso, nós podemos imaginar inúmeras, são estabelecidos os riscos. Dentro de determinada categoria de uso, aquela peça corre o risco de cupim subterrâneo, por exemplo, ou fungos apodrecedores, e por aí vai. Então, para cada categoria de uso, olha só a simplicidade disso, pessoal. Para cada categoria de uso, considerando os riscos a que aquela peça está submetida, essa norma já orienta de uma forma muito didática produtos e processos. Então, eu diria que os nossos arquitetos, engenheiros, construtores, empreiteiros de obra têm nas mãos uma ferramenta importantíssima e, principalmente, de fácil uso. A inspiração dessa norma, ela veio com a introdução de um conceito chamado Use Category System, que é o sistema de categoria de uso que o americano caiu a ficha dele e em 1996 ele lançou. Os americanos lançaram num encontro da Associação Norte-Americana ou Americana de Proteção de Madeiras, a famosa AWPA. E ela nos deu essa luz. Ela definia, em 1996, as várias categorias de uso, nível de risco, em função da deterioração e qual produto utilizar, com muita simplicidade. Quando nós vimos isso, nós falamos, não, temos que ter alguma coisa similar aqui no Brasil, porque nós não temos nada. E foi aí, então, o americano lançou em 1996 e em 1999 tornou-se um standard da AWPA. E nós fomos atrás. E esse slide eu acho ele interessante porque ele mostra uma construção simples, aparentemente simples, mas que ela consegue definir exatamente cada categoria de uso em função da situação a que ela está sendo utilizada, né? Nós temos aqui madeira em contato com o solo, nós temos régua de deck, nós temos aquela lateral, esqueci como é que chama, aqui eles chamam de siding, né? Fora do contato com o solo e ambiente externo. Certamente, embaixo dessa cobertura existe uma estrutura de telhado, ou seja, são condições de uso que a madeira está submetida e que estão com riscos diferentes em relação à deterioração. E, para cada risco, nós temos o produto e o processo. É uma coisa extremamente simples. Para se ter uma ideia, o livro de standards da AWPA, hoje, a última versão de 2023, ela consta centenas de normas dentro dela em relação à proteção de madeiras, ok? Ela tem 688 páginas e ela especifica absolutamente, em função de cada categoria de uso, todos os produtos e processos, produtos estes registrados na EPA. A EPA seria o equivalente ao IBAMA aqui no Brasil, né? Inclusive com retenções por metro cúbico de madeira. Para aqueles que não estão familiarizados, eu vou usar uma definição muito simplista para retenção. Retenção é a dose do remédio. Para cada situação de uso e para determinados produtos, existe uma quantidade de ingrediente ativo por metro cúbico de madeira, ou seja, a dose do remédio por metro cúbico de madeira. É tudo muito, muito simples. Nós necessitamos, sim, isso já foi abordado por vários palestrantes, de maior divulgação para todos esses conceitos simples e todas essas utilizações. A BPM, ela lançou foi em 2000, um plano de disciplinamento de mercado. Lançou de forma despretensiosa num encontro durante a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, e esse plano de disciplinamento de mercado, ela foi a base para o Qualitrate, nós vamos falar logo em seguida do que é o Qualitrate, e também para um sistema de categoria de uso, vamos dizer, tropicalizado para o Brasil, né?
E depois de mais ou menos uns 9, de 7 a 9 anos, a BPM formou uma comissão técnica e ela conseguiu lançar. Ali está a ata da primeira reunião dessa comissão técnica, e em 2013, esses trabalhos foram concluídos na mesa de trabalho da BPM, a 16143 foi publicada. Hoje, desde então, né, desde 2013, há 10 anos, portanto, ela tem sido um instrumento valiosíssimo para o pessoal da área construtiva. Ela entrou em revisão em março de 2019, essa revisão foi recém-concluída em março de 22, encontra-se hoje em editoração pela BPM, está prevista a finalização dessa editoração agora, em 2023, em julho deste ano, e deve entrar em consulta pública, nós temos como previsão, agora em agosto de 2023. Logicamente, essa revisão constou de atualizações, de produtos, principalmente, de alguns conceitos, introdução de alguns conceitos que não foram contemplados na versão anterior, e o que é muito natural, né? Toda norma sempre, por impulso até da própria ABNT, ela é submetida a uma revisão periódica. Mas ela é um instrumento válido, está em uso e está uma beleza. Olha que interessante. Eu vou dar algumas tabelas para a gente ver a praticidade da coisa. Qualquer pessoa, até um mestre de obras, batendo o olho aí, ele vai entender. Eu tenho na coluna da esquerda a categoria de uso. Nós conseguimos, quer dizer, foi conseguido, né, porque nós nos baseamos em várias outras normas, em especial a norma americana, nós conseguimos determinar 6 categorias de uso. Não existe utilização fora da madeira, num sistema construtivo, ou em qualquer outro tipo de utilização, fora de qualquer uma dessas 6 categorias de uso. Então, eu pego, por exemplo, a categoria. Eu vou pegar a 5, que é bastante preocupante e usual. Há uma descrição, uma condição, uma descrição da condição de uso. Contato com o solo, água doce ou situações favoráveis à deterioração, como engaste em concreto e alvenaria. Quais são os organismos que podem atacar uma peça de madeira nessa condição de uso? Eles já estão descritos ali. O organismo ele é conhecido como xilófago. Esse nome feio significa organismo xilófago é o organismo que utiliza a madeira como fonte de alimento. Do grego, xilo, madeira, fagos, comer. Xilófago. É um termo muito utilizado. Então, aí nós temos como risco cupim de madeira seca, broca de madeira, cupim subterrâneo, cupim arborícola, fungo embolorador ou manchador e fungo apodrecedor. Olha que interessante. A categoria 1, por exemplo, é uma situação de bem menor agressividade, de uma agressividade bem menor. Interior de construções, fora do contato com o solo, fundações ou alvenaria, protegida das intempéries, das fontes internas de umidade, locais livres de acesso de cupim subterrâneo ou arborícola. Ela está sujeita a quê? Ela está Oi, desculpa. Ela está sujeita a cupim de madeira seca ou broca de madeira. Ou seja, já intuitivamente a gente percebe, pelo risco do organismo xilófago, que o produto e o processo de madeira, se compararmos a categoria de uso 1 com a categoria de uso 5, são diferentes, podem ser distintas, ok? Aqui é apenas um exemplo, eu peguei, logicamente não coloquei todas as tabelas, porque são muitas, coloquei como exemplo. Vamos pegar uma utilização usual. Por exemplo, fundação, estaca, palafita, viga, baldrame, contenção. Ele já está dizendo aqui, ó, vai lá na categoria de uso 5 e 6, que você vai ver a quais organismos podem atacar essa madeira, e lá na frente nós vamos ver que produto e processo você utiliza. E aqui nós temos
Por exemplo, na categoria de uso 4, se for madeira roliça, pode ser aplicado o processo de tratamento duplo vácuo. Aqui no Brasil é muito pouco usual, mas nós vemos como uma tendência de crescimento muito forte esse tipo de processo, ou a famosa sob pressão em autoclave. E vemos também já quais produtos podem ser utilizados para esse tipo de aplicação. No caso do duplo vácuo, uma formulação base de permetrina como inseticida e como fungicida base PBC. Essa tabela ainda é da norma não revisada, é da versão de 10 anos. É por isso que o micro CAC aqui ele ainda está grafado de uma forma não usual. Hoje esse produto é conhecido como MCAC, e aqui já dá a retenção, CCA ou CCB já dá a retenção, e penetração, 100% da porção permeável. Ou seja, o construtor ele já está orientado para a categoria de uso 4. Se ele for utilizar madeira roliça, nós vamos ver amanhã a palestra da Silvia Scali, tenho certeza que ela vai mostrar situações de uso de madeira roliça de eucalipto tratado, e com tratamento sob pressão, ela deve estar utilizando um desses produtos, com certeza ela vai ter que especificar esse nível de retenção em 100% da porção permeável. Se for pinos, penetração praticamente total. Se for eucalipto, na porção de alburno. E aí vai para madeira laminada, lamelada, painel de madeira, compensado, etc., repetindo sempre. E muito importante, você tem o produto, tem a retenção e tem a forma de aplicação de acordo com a categoria de uso. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho isso sensacional. Aqui foi o exemplo que nós pegamos, a categoria de uso 5, ela é contato com solo, sujeita com água doce, enfim. E aí vai. Nós podemos usar até processo de tratamento por difusibilidade. Boro e fluoreto de sódio são muito utilizados mundialmente. Aqui no Brasil, somente há uma formulação registrada no IBRAMA para essa finalidade, e ele tem uma grande vantagem que ele tem penetração 100% no albuno e parte do cerne. Por quê? Porque a difusibilidade permite esse tipo de penetração, mas é um processo extremamente lento. Já aqui, madeira serrada, roliça, laminada, lamelada e painel de madeira compensada, etc. Aqui, invariavelmente, é sob pressão, em autoclave, os mesmos produtos, por ainda constar com registro no IBAMA, ainda consta o óleo creosoto. Para peças brutas, né, pode ser utilizado, onde não vai ficar em contato com o ser humano, dormentes ferroviários, por exemplo, com as respectivas retenções e considerando 100% da porção permeável. Ou alburno, no caso de eucalipto ou madeiras não permeáveis, ou 100% no caso de pinos. Essa norma também, além dela dar a categoria de uso, os riscos para cada categoria de uso, produto e processo para cada categoria de uso, ela dá. Eu peguei apenas as características do produto CCA, porque é o mais utilizado hoje no Brasil. 95% das madeiras tratadas são com produto CCA, de todo o volume brasileiro. Então, é apenas o motivo de eu ter pego como exemplo. Mas todo e qualquer produto tem também a sua característica determinada nessa norma. Então, a gente sabe, por exemplo, isso para a questão de consulta, que ele tem uma determinada quantidade de cobre, de cromo, de arsênio, nas proporções mínima e máxima aceitáveis por norma específica, e a 16143 remete a essa norma específica para cada ingrediente ativo. Além de tudo isso, o que a BPM veio oferecer para o mercado? E isso é muito importante, mas eu vou enfatizar, é muito importante para o mercado do setor construtivo ou para os usuários da madeira preservada ou da madeira tratada do setor construtivo.
Com base nas normas existentes, nós mencionamos três aí, né, a 16936, a própria 7190 e a 16143, nós temos também uma retaguarda para esse certificado de excelência na produção de madeira tratada. Então, por exemplo, você vai usar uma coluna de roliço de eucalipto, ou você vai usar uma viga laminada colada, você vai exigir do seu fornecedor que ele cumpra com todos os requisitos de norma para ser o seu fornecedor. E o Qualitrate, se a empresa fornecedora, supridora da sua obra, apresentar o selo Qualitrate ou a certificação Qualitrate, significa que ela foi auditada e que ela cumpre com todos os requisitos de norma, ou seja, é uma ferramenta de credibilidade indispensável para o desenvolvimento e para a consolidação desses mercados. Ou seja, ela vai trabalhar com aquilo que sempre todo usuário de madeira tratada questionou. Ela vai dar a garantia de qualidade. O programa Qualitrate ele foi idealizado dentro da indústria e na ABPM, foi desenvolvido pelo Instituto Totum, o órgão auditor é o IPT e o gerenciamento é da ABPM. Não precisa, esse slide ele está um pouco carregado, mas olha, a estrutura de uma certificação ela está baseada na habilitação e idoneidade jurídica, gestão da qualidade dos processos, isso é muito importante e isso é auditado em termos de controle de matéria-prima, processo de secagem, processo de tratamento, garantia de qualidade, gestão da qualidade e melhoria. Ou seja, não adianta, por exemplo, o teu fornecedor, por uma pressa ou por uma aceleração na obra, tratar madeira verde. O produto químico não entra onde tem água, ou se ele entra, ele é diluído. Por consequência, ou a distribuição dele vai ser desuniforme dentro da madeira. É um pequeno exemplo. Então, a gestão da qualidade do processo, de processos, ela cobre isso. Muito importante, gestão ambiental. Tem que ter todas as certificações de regularidade ambiental, etc, etc. Regularidade social, trabalhista, de saúde e segurança. Não adianta você estar comprando madeira ou utilizando madeira de um fornecedor que que não obedece às regras de saúde e segurança. Esse pessoal está trabalhando com produto químico, né? É apenas um exemplo. Ética e responsabilidade, tem que haver compromisso formal, princípios éticos, conformidade fiscal, contábil, critérios socioambientais, melhoria de processos internos. Tudo isso é auditado pelo IPT e pelo TOTUM. Ele vai somar pontos de acordo com o cumprimento de cada um desses requisitos. Esses pontos vão dar a ele o direito ao uso dessa certificação ou não, válida por um ano e tem que ser renovada a cada ano. Ok? A partir do momento, então, que você é um consumidor de uma unidade de tratamento de madeira que tem o selo Qualitrate, pode ficar tranquilo que ele está cumprindo com todos esses requisitos. Ou seja, ele está acreditado. A BPM, então, é a administradora, a certificadora. A usina de tratamento de madeira é uma associada, tem que ser obrigatoriamente. Ela requisita, entra o TOTUM vai verificar como gerenciador e como auditor, principalmente a parte de documentação, e o IPT vai verificar principalmente a parte operacional, a gestão da produção. Paulo, estou no tempo, é mais uns minutinhos, tá? Bem, então, olha só o que o setor construtivo hoje tem como retaguarda. Primeiro, ele tem norma técnica, não só a 16143, mas ele tem vários outros produtos de madeira tratada
que em normas específicas, como, por exemplo, cruzeta de madeira tratada para poste de eletrificação, o próprio poste, moirão de cerca, foi mencionado na palestra anterior a estaca de fruticultura e por aí vai. Ele tem regularidade, porque é um setor regulamentado pela portaria interministerial 2932 e instrução normativa 05. Existe capacidade industrial instalada e experiência acumulada por esse pessoal, ou eu diria por parte desse pessoal, né? E tem o programa de autorregulamentação. Ele é voluntário, hein? A usina, o produtor de madeira tratada, ele vai ter o Qualitrate se ele quiser. Se ele não quiser, ele não tem. Ele vai ter que convencer o mercado de que ele é bom. Com o Qualitrate, ele não precisa trabalhar o convencimento. O próprio Qualitrate já traduz isso para o mercado. A BPM, me permitam falar um pouco dela, ela é uma instituição, uma associação representativa da classe de preservadores de madeira há exatos 50, vai completar 54 anos agora, em agosto. Ela sempre buscou a evolução, sempre se discutiu muito na mesa da BPM, o que precisa, o que não precisa e qual caminho nós vamos tomar. E a gente considera que nesses 54 anos tem havido uma evolução constante. Procuramos sempre estar informados, com a maior amplitude possível sobre normas, manuais, etc. E no tocante à construção industrializada, mass timber, etc., né, nós procuramos sempre também estar sintonizados com as informações mais atuais possíveis. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que a contribuição tenha sido útil, Paulo. O objetivo foi mostrar que o setor, através da BPM, está preparado. O que nós precisamos, então, como foi dito em uma palestra anterior, eu acho que foi ontem ou hoje, nós temos que furar essa bolha, e eu acho que esse evento é muito importante para isso, né? Para a BPM, um evento como esse é importante, porque nós estamos falando com boa parte do mercado usuário, o mercado consumidor, e isso para nós é muito importante. E o setor construtivo é o nosso foco para os próximos anos. Ok? Muito obrigado. O site da BPM está ali embaixo e nós estamos à inteira disposição de todos. Agradeço, Paulo, pela atenção. Muito obrigado. O site da BPM é bpm.com.br, fácil de entrar, fácil de acessar. Vou pedir só para você parar a stop share aqui na sua apresentação, para a gente poder conversar nós dois aqui tranquilamente. Vamos lá, então. Muita gente participando. A Ângela do Vale, boa tarde, Florianópolis, Santa Catarina. O Davi Paulista, boa tarde, falando Teca Madeiras Tratadas, Cristais Paulista. Acho que todo mundo da Teca está hoje aqui, muito legal. Ricardo Marques Barreiros, de Botucatu, São Paulo. Humberto Túfolo, nosso grande amigo, está falando aqui de São Paulo, capital. A Daphne Matrone, de São Paulo. A Tamara Lauar, da CBI Madeira, de Capelinha, Minas Gerais. A Maria Cristina Savaia Martini, de São Paulo. Maria Cristina, estou falando aqui de novo. O Marcos Aprilante, de Piracicaba. O Maurício Ramos, de Pelotas, Rio Grande do Sul. O Anderson Silva, da WBJ Representações, de São Paulo. A Simone Rizieri, Teca Madeiras e Cristais Paulista. Miquelas Deza, boa tarde, também da Teca Madeiras Tratadas, de Cristais Paulista. A Rafaela Bernais, também da Teca Madeiras. O Andrei Santos, boa tarde. O Tiago Strecht Pérez, boa tarde. Tiago da Terra Sol Madeiras Ecológicas, de Santa Catarina. O que mais aqui? O Elcio Lacerda Lana, boa tarde, de Archada, Brasil, Salto, São Paulo. Rafael Sandoval Jacinto, Teca Madeiras Tratadas, possui o selo Qualitrate. Muito bom. E aí, o Anderson Silva, boa tarde, WD Representações. Flávio, a sua palestra foi uma aula, parabéns. Martim Santos Acosta, nosso amigo palestrante lá de Concordia, na Argentina. Tem regulamento para eliminação de desperdícios ou destino de pequenas peças sobrantes de madeira preservada com CCA?
Não, não Flávio? tem. Pois não. Não temos ainda regulamentação sobre isso, mas nós temos orientações aqui no Brasil. Me parece que a pessoa que perguntou é da Argentina, né? Isso, Seja Martim. muito bem-vindo. Existe uma instituição aqui no Brasil chamada CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o CONAMA ele tem algumas orientações nesse sentido. E existem também algumas determinações de prefeituras locais que permitem e instruem, orientam sobre o descarte de madeira tratada, não só com CCA, como com qualquer tipo de madeira, ok? Eu lembro quando a gente fazia churrasco lá no interior, eu falei assim, não, rapaz, não pega madeira do poste, também não pega, não dormente, nem pensar, porque tem um produto químico, e se grudar na carne, você vai morrer, porque tem muita toxina, é perigoso. A gente ouvia muito isso antigamente, né, Flávio? Muito importante o que você mencionou, Paulo. Existem mitos também aí, né? Mas o importante é o seguinte: se você pegar um produto registrado no IBAMA, e muito importante isso, todo produto preservativo de madeira tem que obrigatoriamente ser registrado no IBAMA. Sendo registrado no IBAMA, todo rótulo, manual, ou instrução do fabricante, ela diz onde você pode usar e onde não pode usar a madeira tratada. Então, por exemplo, para fazer fogo de lareira, fogueira, churrasqueira, ele não é permitido, a madeira tratada não é permitida, né? Tábua de bater carne, não é permitido. E churrasco também, viu, Paulo? Não é recomendado. Não significa que se você queimar um pedaço de madeira e assar uma carne nessa brasa, você vai morrer. Mas fazer isso sempre não pode, então a gente já recomenda não fazer nunca. Tá certo, Paulo? E você falou Existe você falou em tábua de carne, a gente vai fazer, o que a gente usa para proteger a tábua de carne? Tem algum produto que pode usar ou é melhor ou não se usa nenhum? melhor usar nenhum. Isso. Assim como o revestimento de sala de sauna também, melhor usar nenhum. Estou dando exemplos, né? Os boletins técnicos desses fabricantes, eles são muito claros em relação a algumas restrições de uso da madeira tratada. Então, sempre é altamente recomendável a leitura desse boletim técnico. Ótimo. Rafael Sandoval, Jacinto, parabéns, Flávio, excelente explanação, como sempre. Milton Neves, da de Rezi Neves, né, de Itapeva, São Paulo. O Elson Lacerda Lana, Flávio, parabéns pela excelente palestra. A NBR 16143 é um grande ganho, especialmente para o setor da construção civil. Concordo, gênero, número e grau. E aí eu pergunto, essas normas existem, mas tem muita gente hoje entrando na construção civil, fazendo trabalhos de frame e tudo mais. Tem muita gente começando. Graças a Deus tem bastante gente interessada. E agora é o seguinte: onde as pessoas aprendem sobre isso? Como é que elas ficam sabendo? A BPM tem um pessoal para ajudar, para colaborar. Como é que eu fico sabendo dessas normas? Como é que eu sei se eu estou aplicando certamente essas normas? Poxa, Paulo, você tocou num assunto bastante delicado, mas que merece toda a nossa atenção. A BPM, ela representa o setor de preservação de madeiras nacionalmente, no Brasil. Existem hoje no Brasil, ao redor, eu não vou exagerar, ao redor de 500 usinas de tratamento de madeira. Muito bem. O quadro associativo da BPM, ele consegue, com muita batalha, muita luta, reunir em torno de 35 usinas de tratamento de madeira. As indústrias químicas, não. O universo é muito bem representado, mas os tratadores de madeira, eles são muito arredios à vida associativa, muito arredios. Como que a gente busca orientá-los? A BPM, ela ofereceu, no segundo semestre do ano passado, um curso geral sobre preservação de madeiras, taxa de inscrição, seja associado ou não, R$ 150. Você sabe disso, Paulo, é muito barato.
muito É. barato, um curso de 2 dias, que já foi um curso orientativo. E vamos oferecer agora nesse segundo semestre, de controle de qualidade. Mas a BPM, em função do baixo número de adesão, ela não tem condições de ter, por exemplo, a contratação de um engenheiro industrial madeireiro ou um engenheiro florestal de plantão ou fazendo expediente lá dentro para resolver toda e qualquer dúvida. Um detalhe muito importante é mencionar, e aqui vai um lamento, não é nem uma informação. 500 usinas, a gente só tem 35, né? E sabe a pergunta que esses não associados, a primeira pergunta que ele faz quando nós os abordamos para se associar, ele fala: mas o que que eu vou ganhar com isso? É aquela mentalidade empresarial brasileira, né? Então, o que que eu vou ganhar sendo sócio da BPM? Ele não percebe, pessoal e Paulo, ele não percebe que ele está ganhando há 54 anos. A BPM lançou a primeira norma de um mercado que foi muito importante nos primeiros 15, 20 anos da preservação de madeira no Brasil, ganhou a primeira norma em 1973, há 50 anos, portanto, a primeira norma de postes. E esse mercado, que foi muito forte durante 25 anos, ele não teria existido se não fosse por essa norma, não é? A norma de Moirão, hoje dessas 500 usinas, 80%, 60% da produção delas é moirão de cerca. Por que o mercado de moirão de cerca é consolidado? Porque tem norma. Quem fez essa norma? Quem elaborou essa norma? A ABPM. Então, ele pergunta o que ele vai ganhar com isso, sem perceber que ele está ganhando com isso há décadas, em função do trabalho da BPM, que é um trabalho voluntário. Eu sou presidente da BPM, o Elcio Lana, aqui presente, se manifestou, diretor da BPM também, Humberto Tufo, que está aí também se manifestou, faz parte da diretoria da BPM, e por aí vai. Ou seja, ninguém está ganhando nada para isso, mas nós estamos trabalhando com o esforço de poucos profissionais para elaborar normas, para divulgar. O que nós estamos fazendo aqui? Para trabalhar com um Qualitrate, desenvolver um Qualitrate, não é, Paulo? Então é isso, Exatamente. a BPM é limitada. Só para fechar esse assunto, Estados Unidos tem mais ou menos o mesmo número de usinas de tratamento de madeiras que o Brasil. Claro, com volumes diferentes e produção, volumes de produção muito maiores, né? Dessas, em torno de perto de 400 são associadas à WPA. Ou seja, eles podem fazer aquele livrão lá de 688 páginas, entendeu? Os encontros anuais deles são nos melhores hotéis dos Estados Unidos. Então, é um universo diferente, né, Paulo? E o setor da construção nos interessa e muito, porque tenho em mente construtores do Brasil e produtores também de madeira engenheirada, tenho em mente. O cupim é uma realidade, seja ele de madeira seca, ou seja ele de subterrâneo ou arborícola. O apodrecimento é uma realidade forte em países de clima tropical úmido. É diferente você comparar desempenho de um sistema construtivo no Brasil com Áustria, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. É muito diferente. Grau de risco, agressividade biológica aqui no Brasil é muito mais violenta. Então, cuidado, cuidado com os seus projetos, consulte a 16143, consulte a BPM e as categorias de uso, produto, processo, retenção. Muito obrigado, pô, excelente sua proposta. Aproveitando que você falou do Cílio, do Elcio Lana, está aqui. A maior divulgação da NBR 16143 tem sido um grande desafio para nós do setor, mas tem que ser um trabalho incessante. O do Cídio Ramires Macedo complementa. Flávio, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela excelente contribuição que você tem feito ao nosso setor. Forte abraço. O Carmo Mota, tábua de carne, sugiro óleo de cozinha. Gostei. Humberto Túfolo, a educação é o poder para vencer a força da ignorância. Exatamente. Grande Rafael filósofo. Sandoval já. Hã?
Grande filósofo, hein? Rafael Sandoval Jacinto, a BPM é o principal responsável pela grande expansão e evolução do setor de tratamento de madeiras no Brasil. Parabéns ao quadro de gestores da associação. Pamela Mendes, gratidão à BPM, se faz muito necessária. Humberto Tuflo complementa um setor que se organizou com legislação e normas para as mais diferentes condições de uso. Eu concordo em gênero, número e grau. E já que nós estamos adiantados na hora, Flávio, muito obrigado novamente. As suas considerações finais, meu amigo. Pois não, é só uma lembrança aí, o Dulcídio está aí Sim, presente também, ele é diretor de adjunto de normatização da BPM, um cargo muito importante. Bem, Paulo, mesmo sendo repetitivo, eu agradeço imensamente. Você proporciona oportunidades, Paulo, de nós divulgarmos e divulgarmos cada vez mais a importância da preservação de madeiras, não só em sistemas construtivos, mas para qualquer situação. Agradecemos imensamente, em nome da BPM, a oportunidade que você nos abriu. Muito obrigado. eu que agradeço mais uma vez. E aqui não faltam elogios. A Lígia Torella Romagnano, as normas técnicas estão fundamentadas em muitas pesquisas científicas, dão segurança ao setor e agregam valor. Wilson Roberto Pinto, fala Flávio, meus parabéns, como sempre, você nos presenteia com uma excelente palestra. A Tamara Lauar, parabéns, Flávio, sempre excelente te ouvir. Parabéns pelo evento, Paulo. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos ao nosso próximo palestrante, o Frederico, já está na linha aguardando. Nosso diretor Guilherme, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.